sabe que eu fico no meu ninho e gosto de ver um monte de coisa, né? Eu vi todos os debates, principalmente esportivos, das outras emissoras, em relação, Flávio, ao pênalti. Eu digo, não é possível, cara, que o cara não deu esse pênalti. Pois é. Né? Li várias colunas, quando eu no aula, eu vejo outras colunas, fico lendo tudo ali na UOL, um monte de coisa. Aí eu tava olhando assim, parece que quando você conquista, você vai para uma conquista, é um título nacional, pode ser uma Libertadores, Sul-Americana, um título mundial, você só não ganha num dia, não é principalmente que é pontos corridos. Sim. Então faltam 12 rodadas. Quando o Palmeiras jogar no sábado contra o Juventude, ficam faltando 12 rodadas. Né? Aí eu comecei a pensar, Flávio, ó, na Copa do Mundo de 2002, que eu tive a oportunidade de ir, eu assisti todos os jogos da Copa. Era 4 individuais, chegava de noite, tinha emissoras que reprisavam os jogos que passava, né? Uhum. Aí eu ficava olhando assim, porra, as seleções grandes, a Coreia tá fazendo um serviço da hora. Metendo a mão, e tirou Espanha, e tirou Portugal. Eu digo, porra, o serviço do outro lado da chave tá indo bem. E cá, a gente vai indo. Você tem que olhar tudo para ganhar. Parece que chegou o Brasil e a Alemanha, fez a final e foi campeão. Não. Tem tudo, tem um percurso para ir, né? Claro. Eu, quando jogava, eu tenho 2 bolas de prata, 9,8 e 9,9. Eu olhava a tabela e falava assim, porra, o César Sampaio hoje vai ter que marcar o Iranildo. Eu já tenho uma moleza aqui. Se o Corinthians ganhar ou jogar bem, eu já somo mais pontos do que o outro lá. Ficava secando os outros volantes da posição para ganhar. Ganhei 2, 98 e 99. Dificuldade, né? Vai ter mais dificuldade ali, não vai ganhar. Se o time não ganha, você não pontua bem. Sim. Para ganhar. Aí eu tô olhando o Campeonato Brasileiro. Chegando agora no sábado, vai faltar 12 rodadas para terminar. Se o Palmeiras vencer o Juventude, ele vai a 18 vitórias, 3 pontos a mais do que o Flamengo, e o Flamengo com 16 vitórias na competição. Volta a data FIFA, voltando a data FIFA, o Palmeiras já está com 3, se ganhar do Juventude. Sim. O Flamengo tem um jogo mais duro, que é o Botafogo no Engenhão. O Palmeiras joga em casa contra o Red Bull Bragantino. Eu acho mais fácil o Palmeiras vencer o Red Bull Bragantino do que o Flamengo ganhar no Engenhão, que é um clássico ali, pegado. Pode abrir 6 pontos com 19 vitórias e o campeonato já pode ser decidido. Que quando o Palmeiras for lá pegar o Flamengo, ele pode ir com 6 pontos de gordura, perdendo, ainda fica com 3 e com mais número de vitórias. Por causa de um pênalti marcado na 25ª rodada. Porque se marca aquele pênalti, não falando que a bola entrar, mas poderia entrar ser um 3-0. Daqui, faltando 12 rodadas, vai ter erro pra caralho. Mas esse erro desse final de semana, você pode botar um time no título. Ah, foi que não foi maldade, o cara que dá o pênalti, fudeu. Não, mas como é que é um lance daquele? Aí eu vou ter que fazer. Aí eu vou ter que fazer igual lá o Xarope, lá. Até minha mãe daria esse pênalti. Mas pô, como é que pode? Um árbitro FIFA, estava aí no Mundial. Ele é um árbitro que provavelmente vai estar daqui a menos de 9 meses para a Copa do Mundo. Ele é um dos árbitros que vai apitar a Copa do Mundo, que eu já vi que ele está na lista. Ô, Flávio, como é que eu digo? Não é possível. Não tem jeito, E aí você muda a trajetória de um campeonato todo. Sim. Faltando 12 rodadas. Porque daqui para lá, eles vão errar também. Sim. Você entendeu o que eu tô falando? Você pode botar o Palmeiras com 6 pontos de frente. Nesse momento, o cenário é esse, hein? Porque se o Palmeiras ganhar do Juventude, ele vai ter 3, que vai valer por 6. Tem a vitória a mais. 2 vitórias a mais. E na volta da data FIFA, isso pode virar 9. Porque você vai falar assim, pô, vai ter quem ia bater do São Paulo Pente, eu não sei. Poderia entrar, não poderia, mas eu tô falando que a bola é pênalti, pô. Claro. Teve um erro lá eu vi o Marlon no sábado à noite, questionando lá a regra do... Foi, não foi? Aí digo, tá vendo, se é minha regra, já não tinha confusão. Né? O Vitória mesmo, perde um jogador do nada contra o Vasco. Os erros vão ter. Esse final de semana, capricharam. E o principal árbitro do país fez um esforço demais para deixar esse debate até o dia de hoje. E pode decidir um campeonato. Aquilo que... Você acha que o Abel não vai pegar o time do Palmeiras, jogadores competentes ali, campeões, Rafael Veiga, o Everton, Gustavo Gomes, Piquerez, que não foi pra seleção. Os caras não devem estar olhando, os caras olham pra tabela e vai dizer, ó, pô, estamos com 2 vitórias a mais que o Flamengo, 1 vitória a mais.
Vamos ganhar do Juventude, que a gente bota 2, a gente vai enfrentar lá. Tem que olhar para a tabela. Quando eu quis citar que eu vou pagar 2 bolas de prata, eu ficava olhando todas as rodadas e digo, ó, esse volante aqui não pode ir bem nesse jogo, não, que... Você acha que os caras para título, faltando 12 rodadas, menos de 2 meses para acabar o campeonato? 2 meses. A própria comissão técnica. 2 meses. Vai olhar e falar. Os caras vão olhar, pô, meu irmão, isso aqui tá uma moleza para nós. Quando eu falo uma moleza, assim, não. A gente pode botar pontos na frente do segundo colocado e ainda vai pegar o terceiro que tem um sonho em casa. Vai pegar o Cruzeiro em casa com a gordura e dizer assim, se a gente não perder aqui, se a gente ganhar, elimina. Esse jogo aqui a gente não pode perder. Por causa de um pênalti. Por causa de um pênalti. Por causa de um pênalti, pode dar uma reviravolta toda no campeonato. Sim. Às vezes, pô, se vai lá o Luciano bate, pede, e o Palmeiras faz 3. Ninguém ia questionar. O cara deu pênalti, competência do goleiro que pega. O Botafogo e Palmeiras mesmo. Acho que a grande... Aquele 4-3 que o Palmeiras perde um pênalti. Tudo bem. O Botafogo perde um pênalti. Tiquinho. Não muda o campeonato? Todo completamente. Mas e a grande questão é essa, né? Não é nem aqueles pênaltis, por exemplo, toque de mão que, por exemplo, você e o Flávio podem achar que foi, o Mauro e eu achamos que... E aí... Discutível. Não, foi um pênalti que não é discutível. Ontem Não é discutível, esse é o problema. Ontem teve uma reunião na CBF, Filipão representando o Grêmio, tudo de vídeo, né? Aí foi cada um representando, aí o São Paulo mostrou seus argumentos, o Palmeiras mostrou um monte de coisa, bobadinha, não sei o quê, papá. Mentira, um lance crucial, meu irmão. Esse negócio que, porque eu trombei com você, sangrou, tem que ser expulso. A coisa mais fácil é você abrir um supercílio para quem joga bola, eu encostar. Isso aí não quer dizer que eu fui violento. O lance do Gustavo, tudo normal. O lance decisivo, que tem que ser comentado na rodada, até mais do que Grêmio e que isso tem direto. Tem um monte de pênalti assim, que os caras dão. Foi esse lance do pênalti e a jogada bonita. A jogada trabalhada, toda bonita. Termina, aí vem o Abel e dá aquele discurso. Aí pode mudar. Estava vendo tudo, analisando tudo, olhando a Copa do Mundo. Fui até buscar lá em 2002. Estamos em 2025. O que a Coreia fez de um lado... E gol de mão, e gol anulado. Tinha um juiz que ele tinha levado uma grana. Mesmo. Isso, faltando 12 rodadas, você vai dizer assim, então, Vampir, foi decidido nessa rodada? Essa rodada vai proporcionar muito a um título do Palmeiras. Pode ser crucial, sim. O pessoal fala, mas tem mais tempo. Se você pega a tabela toda, se você pegar a tabela, Bahia ganha do Flamengo, o Palmeiras perde o São Paulo, tá tudo igual ali, cabeça a cabeça. Ninguém vai botar 3 pontos, vitória a mais. Até porque a análise é essa que você faz, né? Por exemplo, Flamengo tem um jogo contra o Botafogo, clássico, é difícil. O jogo em que o Palmeiras poderia perder pontos é clássico também, por mais que esteja no momento melhor que São Paulo, que Corinthians. Aí vai votar na data FIFA do Palmeiras. Sábado, o Palmeiras iguala o número de jogos do Flamengo. Hoje ele tá cabeça a cabeça, mas com uma vitória a mais. No sábado, se ele ganha o Juventude, ele vai com 3 pontos a mais e com 2 vitórias a mais. 2 vitórias a mais. E o critério de desempate é o número de vitórias. Quando você voltar da data FIFA, o Flamengo pega o Botafogo no Engenhão. O Palmeiras joga com Red Bull Bragantino em São Paulo. Isso pode fazer, quando eu falo 9 pontos, que é 6, porque mas aí é 3 vitórias. Sim. Você vai ter que tirar 3 vitórias. É difícil pra caramba. Foi um erro incrível, não foi um erro qualquer. Um erro bizarro mesmo. E o Mauro já tinha adiantado aqui a informação do Rodrigo Matos, do UOL, que é o seguinte, segundo a informação do Rodrigo Matos, né, a cúpula da CBF foi quem determinou o afastamento dos árbitros, Ramon Abate-Abel e também do Lucas Casagrande, que apitou Grêmio e Bragantino no dia anterior, por conta destes erros no final de semana. Inicialmente, a comissão da arbitragem não queria puni-los. O coordenador dessa comissão de arbitragem, Rodrigo Martins Sintra, defendia que o afastamento não é o ideal, não seria o ideal, pois perderia-se um árbitro na escala. E aí, nesse momento, o presidente da CBF, Samir Chaud, entendeu que, por conta do erro, da proporção do erro, do tamanho do erro, o Abate-Abel deveria e precisaria ser mandado para o treinamento e avaliação interna na famosa geladeira. Ainda se discute dentro da confederação qual o melhor plano para a melhoria da arbitragem e acredita-se, durante esses debates iniciais, que não adianta uma intervenção por fazer sem que seja estudada antes. A apuração de Rodrigo Matos também traz que Martins Sintra, por enquanto, não está ameaçado no cargo, mas que ele será melhor avaliado ao final das competições do ano. Mauro César Pereira, isso aqui é impressionante, porque essa justificativa de que perderia-se um árbitro na escala é algo que não me desce. Porque se eu chego aqui, eu dou uma informação,
errado, completamente errado. Se eu falo, por exemplo, que o Grêmio comprou os jogos, comprou a arbitragem, comprou os campeonatos, e eu não tenho como provar, não tenho nada, não tenho fonte nenhuma, só dou a informação aqui, e ela está errada, prejudica a empresa, e eu vou ser punido. Assim como se alguém fizer besteira no seu escritório, se um advogado fizer besteira, vai ser punido. Não adianta, o nosso chefe Gabriel Dias não vai olhar a escala e falar, você deu essa informação errada, mas estou precisando de repórter para o jogo do final de semana, então você vai continuar. Vai dar outra informação errada. É um negócio absurdo. Manter a regularidade. Mantém aí, ó. Não, surreal, isso é surreal. Mas assim, me parece assim, que o Ramon Abachaber, claramente, ele é um dos árbitros, se não o favorito, né? Ele é o preferido, talvez, da comissão, porque ele sempre tem jogos importantes. Quinta-feira, ele não prejudicou diretamente um clube, na minha visão, mas ele atrapalhou muito o andamento de um jogo bom, que foi o Flamengo e Cruzeiro. Um jogo muito bem disputado, vai e cá, e com marcação forte, duas equipes com treinadores que têm uma mentalidade mais europeia, né? Um é português, o outro viveu a vida inteira lá, na Europa, quase a vida inteira lá como jogador. Então, times marcando forte, foi um jogo disputado, não teve gol, isso tirou um pouco do brilho da partida, que foi, do ponto de vista da competição e até taticamente, um jogo interessante. Ruim foi a arbitragem, que é ruim, marca falta toda hora, essa coisa que já falamos. Aí você vê, ele apitou quinta-feira, não foi uma boa arbitragem. Aí o que ele ganha? De presente, domingo você vai fazer o jogo em São Paulo, o clássico. Putz. Então é evidente que ele é uma espécie de um preferido. Também nas empresas tem isso, né? O preferido. Quando o preferido se impõe como melhor, você fala, não, o cara é bom, por isso que é o preferido. Se você está com ciúminho, faça um trabalho melhor, se o chefe for um cara justo, né? Que tem chefe que gosta de puxar saco e tudo, o preferido é o puxa-saco. Mas se for um critério justo, não, o cara trabalha melhor do que eu. Tem de trabalhar melhor, você equiparar ele ou superá-lo, para você ser o número 1. Eu penso assim. Agora, ali, eu não sei o que leva a ser o preferido, mas claramente é. Então, talvez por isso tenha se sentido incomodado. Porque o fracasso de uma arbitragem do Ramon Abachaber é o fracasso da comissão de arbitragem da CBF. Se ele apita mal, todos fracassam. Todos fracassam. Então, talvez por isso tenha havido essa resistência relatada pelo Rodrigo Matos, né, com relação ao seu afastamento temporário. E o argumento é tacanho, né? Vai faltar árbitro na escala. Você não tem árbitro, você tem que colocar porque é ruim, mas vamos embora, vai assim mesmo. Não existe. Aliás, cadê o Jean-Pierre? O Jean-Pierre errou num jogo lá, o Palmeiras reclamou muito, 2023, meados do ano. Há 2 anos afastado da Série A. Só apitou o gauchão depois disso. E parece que ele não gostou muito, teria contestado. Nunca mais apitou o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, o Vin Diesel. Era Vin Diesel sumiu. Ele era pior do que mesmo, sumiu. Ele estava afastado. Ele estava na média dos outros árbitros. Assim, melhor do que alguns, talvez pior do que outros, sim. O Klaus, que é considerado o número 1, né? O jogo do Fluminense, Sport Fluminense, nossa, foi uma confusão, ele deu um pênalti Fluminense, foi um negócio tão confuso que foi difícil até de entender, o pessoal do esporte ficou furioso, enfim, mas é constrangedor isso aí, essa informação é muito chocante. Ou seja, para você que pegou aqui o bonde andando, não entendeu, o que o bonde estava dizendo é o seguinte, segundo a informação do Rodrigo Matos, a comissão de arbitragem da CBF não quis afastar o árbitro, ainda resistiu, que fez o que fez no domingo, uma péssima arbitragem. Aí o chefe dele, quer dizer, o presidente da CBF, chega e fala, não, vai afastar. Foi de cima para baixo. Sabe o que seria o mundo ideal? Que o chefe da comissão de arbitragem, indignado com a decisão do seu superior, dissesse o seguinte, não aceito interferência no meu trabalho, renuncio ao cargo. Aí seria nobre, eu aplaudiria de pé. Até a gente tem uma arte para colocar na tela com os membros da comissão de arbitragem. Acho até importante a gente colocar também para todo mundo entender, né? Quem que faz parte dessa comissão de arbitragem. Tem o Rodrigo Martins Sintra, que é o coordenador do grupo, mas estão nessa comissão ainda o Luiz Flávio de Oliveira, ex-árbitro e instrutor FIFA, o Marcelo Vangassi, ex-árbitro internacional, Fabrício Vilarinho, ex-árbitro da CBF, Luiz Carlos Câmara Bezerra, ex-árbitro e supervisor, Eveline Almeida, árbitra assistente da CBF, e também o Emerson Filipino Coelho, ex-árbitro. Tem ainda um comitê consultivo internacional, grupo que faz avaliações semanais e oferece suporte técnico sem comando direto, composto por o Néstor Pitana, árbitro argentino, apitou a final da Copa do Mundo de 2018, o Nicola Risoli, árbitro italiano, apitou a final da Copa do Mundo de 2014, e o Sandro Meira Ricci, ex-árbitro brasileiro, que também apitou jogos de Copa do Mundo. Olha essa aqui, ó. Rafael Porcari mandou para mim aqui. O Vin Diesel, Jean-Pierre, teve a carreira praticamente encerrada pelo CNM, que é o ex-chefe da arbitragem,
por tirar uma selfie com a torcida do Corinthians ao sair do estádio do ano passado. Gente, que bobagem. De repente, se o árbitro está saindo, o torcedor fala, pô, posso tirar uma foto contigo? Porque os árbitros são conhecidos. Geralmente o pessoal não gosta de árbitro, mas eles são personagens conhecidos. Estão em todos os jogos ali. Aí se um torcedor chega a tirar uma selfie, vai ter que ser indelicado. Um cara, não tira o selfie, comigo não. Teve até um xarope que nesses dias que no jogo do São Paulo invadiu o campo para tirar foto com o Daronco. Então, acontece. O cara vai dizer que não. Que bobagem. A selfie lá. Que bobagem. Ah, não, ele tirou a selfie com a torcida no fundo. Aí é meio inadequado, mas não é motivo para afastar. Chama a atenção dele e tal. Fala, pô, não faça isso. Que bobagem. Isso que é importante. É muito pior uma decisão errada. É lógico, isso não é tão importante. Isso é uma conduta que pode despertar especulações. Por que ele tirou a selfie? Porque ele gosta do Corinthians? Ou porque, sei lá, achou legal alguma coisa que ele viu? Não sei. Mas não importa, essa é uma questão menor perto do que acontece dentro de campo. Flávio Prado, essa informação é bastante chocante. Essa da apuração do Rodrigo Matos, do UOL, de que a comissão de arbitragem não queria afastar o árbitro da partida, o Ramon Abateabel. É bastante impressionante, meu caro Flávio Prado. Bom, eu acho que só essa atitude já basta para que a comissão seja mudada. Porque é uma conivência com um negócio absurdo. A comissão tinha a obrigação de explicar o motivo pelo qual marcou-se esse pênalti. Tem obrigação. Olha, falamos com o árbitro e ele disse isso. Ele pode explicar. Olha, eu estava com problema de visão, entrou um cisco no meu olho, caiu todo o sistema do VAR. Não, tem que explicar, gente. Tem que ter um mínimo, tem que ter um motivo. Por que é que ele não marcou esse pênalti? Não tem como mudar isso aí. Ele tem que explicar. Isso aí é tão maluco que tem que explicar. Se a comissão de arbitragem é conivente com esse tipo de marcação, ela também está no mesmo nível. Então manda tudo para o inferno. Manda tudo para aquele lugar. Não tem a menor competência. Porque aí não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir. É o tipo do pênalti indiscutível. Então, quando eles entendem que tem que preservar o árbitro que marcou isso sem nenhuma explicação, sem nada... Me parece, Flávio, que ontem, né, nessa reunião, parece que mandaram o áudio só para as duas equipes, né? As equipes eles têm acesso ao áudio, né? Não pode ser publicamente só. Mas não pode sair publicamente, é isso. São Paulo queria que saísse publicamente. E o São Paulo não veio a público para falar nada? Ainda não veio. Mas não vai ter, o público não vai ter acesso, né? Esses áudios os clubes têm direito a acessar para entender exatamente o que foi marcado. Aí teve essa reunião, inclusive, que o Rui Costa participou pelo lado do São Paulo para entender qual foi a marcação. Mas é impressionante, acho que não existe, Vamp, essa justificativa de o cara continuar porque falta escala, porque falta árbitro na escala. Depois disso, mostra realmente a incompetência da comissão de arbitragem. E que o Samir Chald vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que tomar uma atitude se ele realmente tem esse desejo de melhorar a arbitragem brasileira no futuro, Vamp. Tem desejo de largar isso aí, né? Os caras, essa mala desse negócio, poderiam ficar só com a seleção, passear lá pra Coreia, pro Japão, legal pra caramba, né? Numa baita... É aquilo que você acabou de falar. Né? Então eu vou continuar no erro porque não tem ninguém, então eu vou permanecer no erro e não vou melhorar. Né? Esse erro, pra mim, foi o grande erro até o momento do Campeonato Brasileiro. Foi um grande... Foi um mau erro até agora. Foram os maiores erros, né? A partida como um todo, o maior erro de arbitragem do Campeonato Brasileiro. Enfim, a gente, claro, vai trazer todas as atualizações aqui na programação da Jovem Pan sobre as novas repercussões desse episódio, tudo que vier a acontecer também, novas manifestações. Mas é importante, né? Um caso que a poeira ainda não baixou, muita coisa ainda acontecendo. As consequências desse choque rei do último final de semana no estádio do Morumbi, que o Palmeiras venceu por 3-2. 0-0, porque a data FIFA não tem nada importante rolando. Aí estica o tema, né? Se tivesse jogo já hoje ou amanhã, já... né, mudava, tinha outro erro de arbitragem, tinha outra bobagem qualquer, e aí mudava. Mas como tá todo mundo preocupadíssimo com a escalação da seleção contra a Coreia e contra o Japão, então como esse tema tá aí fervilhando nos bares da cidade... Não, no bar não dá pra ir, que o negócio do metanol lá nas padarias e tal. Tem que tomar então, tá fervilhando. Nossa, gente, todo mundo fala, nossa, qual será a escalação do Brasil e tal, né? Cara, esse tema estica, né? Porque como só vai ter jogo depois da famigerada data FIFA de amistoso, aí não tem jeito. São os dois lados, né? Por mais que não tenha nada de mais interessante, a gente tenha que comentar, e é importante comentar mesmo se tivesse jogo, também é mais tempo para esfriar esse caso, né?